neste vídeo, um comentário sobre a compra, troca e arranjo de obreiros. A igreja como um carrinho de controle remoto nas mãos de certos líderes, além dos pastores volantes. Para quem não me conhece, eu sou a Silvana do canal Diário Pentecostal, especialista em História e Teologia do Protestantismo no Brasil. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixe seu curtir e compartilha com seus amigos para que mais gente conheça o canal. O jornal Mensageiro da Paz, órgão oficial das Assembleias de Deus no Brasil, em sua edição de novembro de 1960, publicou um texto sobre atitudes inaceitáveis de muitos líderes. Custa acreditar que este texto já tem 60 anos. Fica evidente que negociatas, práticas nicolaístas, realmente não dá trela às igrejas. Ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: assim tens o que seguem os ensinos dos nicolaítas. Apocalipse 2, 12 e 15. Os versos acima, muito embora nos pareçam sem sentido algum, estão na ordem do dia da dispensação em que vivemos. Os povos do mundo estão se debatendo pela emancipação política, econômica e pelos direitos e liberdades a quem tem direito. A luta que estamos assistindo na África, na Ásia e nas Américas é a prova do que afirmamos nas linhas acima. Quando lemos os acontecimentos passados da história, compreendemos que passou a época das colônias e dos colonizadores, pois essa ideia de submissão deixa humilhados e amordaçados e também sem direitos comuns os escravizados. E só acontece entre os povos não reconhecidos como de fóruns civilizados. A palavra de Deus está cheia de exemplos de atos de liberdade espiritual, especialmente por parte dos obreiros do Evangelho. O apóstolo Paulo foi um dos maiores pregadores da liberdade. Nesse sentido, podemos dizer, foi exímio paladino da liberdade cristã. Muito embora tivesse ele autoridade divina, contudo não se excedeu nessa liberdade para dar ocasião à carne. Vide Gálatas 5 e 13. Ele rogava na clemência de Deus, mas não usava de mandos carnais, segundo Coríntios 10 e 2. O apóstolo Pedro, embora investido de autoridade apostólica, contudo rogava e não mandava. 1 de Pedro 5 e 15. Que belo exemplo para nós, os pastores do rebanho de Deus, nos dias que correm. Infelizmente, esse espírito mesquinho de mando está entrando ou já entrou em muitos setores da obra ministerial do povo de Deus. Os obreiros experimentados e com verdadeira visão espiritual vão formando e organizando a igreja local, colocando seus pastores sob a responsabilidade e direção do divino pastor. Entretanto, outros, levados pelo desejo de grandeza a fim de se tornarem grandes, vão aliciando grupos de obreiros comprados, trocados e arranjados por 1001 artimanhas para fazerem deles abocanhadores de trabalhos aqui, ali e além onde se oferece uma oportunidade. Ainda que tais igrejas sejam autônomas em suas jurisdições, os tais fazem delas as igrejas colônias, com os seus enviados manobrados pelo controle remoto. Dessa maneira, vão organizando grupos fortes de autômatos
obreiros que não aprendem a andar com os seus próprios pés na direção da obra de Deus. Tais pessoas, infelizmente, estão criando denominações dentro da denominação e grupos dentro de grupos. Existem os postos de espias por toda a parte. Há também os pastores volantes, isto é, aqueles que estão prontos para se mudarem em qualquer momento a favor de seu chefe. O que será isso? Negócios são feitos com atas anteriormente passadas e autenticadas. Os crentes de nosso Senhor Jesus Cristo são comprados como fazenda de porteiras fechadas. Bem está escrito na palavra de Deus: farão de vós negócios. 2 Pedro 2 e 3. Aqui Pedro está falando de obreiros dentro da igreja. Onde estão os homens de Deus para protestarem contra essa infâmia? Onde estão os líderes espirituais sob a direção do Espírito Santo para combaterem contra essa terrível doutrina do erro? Ah, Jesus vem aí! Quantos não vão gemer naquele terrível dia se não se arrependerem em tempo? Hoje em dia é difícil fazer-se mudança na direção de Deus, pois somente se poderão fazer através de boa negociata se o campo de onde o pastor deseja sair ficar em mãos dos chefes governadores de colônias e, infelizmente, tais pessoas não veem que estão fora do plano de Deus. Obreiros há que se ufanam. Tenho tantos pastores sob minhas ordens. Sim, tudo isso se faz para serem poderosos amortalhadores da consciência alheia, a fim de trabalharem pelo controle remoto muito usado em nossos dias. Deus não se agrada de tais coisas, mas hoje, mas amanhã, prestarão contas ao sumo pastor. Os nicolaítas foram os tais no passado que dominavam o povo de Deus, tirando-lhe a liberdade de direção e de consciência. Humilhemo-nos, pois, aos pés de Cristo. Roguemo-lhes a sua misericórdia antes que seja tarde demais, pois há um limite que não deve ser ultrapassado, e quando ultrapassado é, impossível voltar ao primeiro estado. A igreja local é bíblica e segundo a vontade de Deus. Que cada pastor esteja em seu lugar, segundo a unção do Senhor, tendo o seu rebanho, não se tornando pastor de pastores, para formar colônias. Que cada um esteja sob a direção de Deus. Amém. João de Oliveira, 1960.